Memento ou Amnésia, dirigido por Christopher Nolan, lançado em 2000, é um thriller psicológico com uma narrativa não linear que explora temas de memória, vingança e identidade. A trama gira em torno de Leonard Shelby, um homem que sofre de amnésia interrograda, uma condição que o impede de formar novas memórias de longo prazo após um trauma específico. A história é contada em duas linhas do tempo intercaladas, uma em preto e branco e outra em cores. A sequência em preto e branco é cronológica e mostra Leonard conversando com uma pessoa desconhecida ao telefone, enquanto ele explica sua condição e o que lembra sobre o assassinato de sua esposa, um evento traumático que o motivou a buscar vingança contra o responsável. Ele se baseia em fotos Polaroid e em tatuagens no corpo para lembrar informações importantes sobre as pessoas que encontra e seu objetivo. A linha do tempo em cores é contada de uma forma inversa, começando no fim e voltando até o início dos eventos. Isso mostra Leonard agindo com base em suas anotações e fotos, mas sem lembrar das ações que acabou de realizar. Essa estrutura revela informações gradualmente e cria uma tensão, pois o público descobre as motivações e os eventos ao mesmo tempo que Leonard, o que coloca os espectadores na mesma perspectiva confusa e fragmentada que o protagonista experimenta. Ao longo do filme, Leonard conhece Ted e Natalie, que de maneiras diferentes manipulam Leonard para seus próprios fins. Leonard acredita que Ted é o responsável pela morte de sua esposa, com base em pistas que coletou e nas mensagens em seu corpo. No entanto, a verdade se revela mais complexa. Ted afirma que Leonard já matou o verdadeiro assassino, mas devido à sua condição, Leonard esqueceu e continua sua busca incessante por vingança. Em um momento de desespero e falta de confiança, Leonard manipula suas próprias pistas para que sua próxima busca termine com Ted como alvo, garantindo assim que ele sempre tenha um propósito em sua vida. No final, ou tecnicamente no começo da linha do tempo, o público percebe que Leonard, em parte, é o responsável por sua própria situação, repetindo seu ciclo de vingança como forma de lidar com sua culpa e sua condição. Vamos analisar algumas das filosofias e simbolismos presentes no filme. O filme Amnésia ou Memento explora temas profundos de memória, identidade e o papel da verdade em nossa existência. Com sua estrutura única de narrativa, ele convida o público a refletir sobre questões filosóficas complexas, tanto na experiência individual de Leonard quanto no simbolismo de sua jornada. A memória e a identidade. A memória é central para a identidade de Leonard, pois ele depende de suas lembranças para construir e manter uma ideia de quem ele é e qual é o seu propósito de sua vida. O filme sugere que, sem memória, a identidade se torna fragmentada e maleável. Leonard é quem ele pensa ser, em qualquer momento, mas sem lembranças reais para sustentar isso. Sua personalidade e valores são constantemente reescritos pelas circunstâncias e pela influência de outras pessoas ao seu redor. Em certo sentido, ele é uma página em branco, a cada nova cena sendo preenchido por suas anotações, tatuagens e o que os outros dizem sobre ele. A ilusão da verdade. Leonard vive em uma busca incessante por verdade e justiça, mas ele mesmo manipula informações para se manter nesse ciclo. O filme questiona a existência de uma verdade objetiva, sugerindo que nossa visão de realidade é muitas vezes baseada em construções e percepções manipuladas, seja por nós mesmos ou por aqueles ao nosso redor. A cena final, onde Leonard conscientemente altera suas anotações para transformar Ted no próximo alvo, revela o desejo humano de criar verdades convenientes para sustentar um propósito. A verdade de Leonard é, na prática, uma ferramenta, não uma realidade fixa. O símbolo da vingança como sentido de vida.
A vingança representa o propósito de Leonard, mas o filme questiona o valor de um propósito autodestrutivo. Leonard acredita que encontrar o assassino de sua esposa trará paz, mas ele também se recusa a abandonar esse objetivo, pois é o único que lhe resta para seguir em frente. Aqui, Nolan explora como o desejo de vingança pode se tornar um subtítulo vazio para um propósito mais profundo. Na verdade, Leonard é prisioneiro de sua própria vingança e dos rituais que construiu para sustentá-la, algo que simboliza como o propósito autodestrutivo pode desviar alguém de um crescimento genuíno. As tatuagens como marcas de verdade ou auto-engano. As tatuagens de Leonard funcionam como um arquivo de verdades absolutas para ele, mas ao longo da trama percebemos que essas verdades são questionáveis. Elas representam um símbolo de controle e confiança em si mesmo, mas o filme revela como até essas anotações supostamente seguras podem ser manipuladas. Leonard acredita que suas tatuagens são marcas de uma verdade imutável, mas na realidade são registro de seus próprios enganos e de uma visão distorcida, criando um ciclo de auto-engano onde ele é seu próprio manipulador. A moralidade em um mundo fragmentado. Em Amnésia, a moralidade é ambígua e Leonard é ao mesmo tempo herói e vilão de sua própria história. Ele acredita estar fazendo o certo, mas suas ações são impulsionadas por um propósito vazio e uma verdade manipulada. Essa abordagem desconstrói a moralidade, sugerindo que sem uma estrutura estável de memória ou identidade, os limites entre o certo e errado se tornam subjetivos. A condição de Leonard faz dele uma vítima e um agente da destruição, personificando a ideia de que a moralidade é tanto interna quanto sujeita a percepções falhas de cada um. O simbolismo da estrutura narrativa, o tempo e a repetição. A estrutura do filme em duas linhas do tempo, uma cronológica e outra reversa, é mais do que um recurso narrativo. Ela simboliza a fragmentação e repetição da experiência de Leonard. Cada sequência isolada representa sua vida em um curto período, ilustrando sua existência cíclica e o fato de que ele está preso em um padrão repetitivo de vingança. O espectador compartilha o mesmo sentimento de confusão e fragmentação, incentivando uma reflexão sobre como a percepção de continuidade é fundamental para dar sentido à vida, à realidade e à conformidade ao sofrimento. Leonard está aprisionado não só pela sua busca por vingança, mas também pela incapacidade de aceitar e lidar com o sofrimento da perda. Ao se lembrar de sua dor continuamente, ele é incapaz de seguir em frente. O filme sugere que Leonard escolhe seu próprio sofrimento como uma forma de escape, mantendo-se em um ciclo de dor que lhe dá um falso sentido de propósito. Ele simboliza o ser humano que, em vez de resolver o luto, decide eternizá-lo, aprisionando-se ao passado. Conclusão: Memento ou Amnésia usa o simbolismo de memória, vingança e identidade para explorar como construímos nossas realidades e, ao mesmo tempo, a fragilidade das verdades que nos sustentam. Leonard simboliza a luta pela autoafirmação e a armadilha de se agarrar a um propósito que só existe para evitar o vazio. A narrativa desconstrói o conceito de justiça, verdade e identidade, sugerindo que somos, em muitos aspectos, prisioneiros de nossas próprias crenças e percepções, e questionando até que ponto estamos dispostos a manter essas verdades para dar sentido a nossas vidas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, obrigado por assistirem e não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito e se curtiu o conteúdo, deixe o like para ajudar no crescimento do canal.